Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos o Brasil afora para entender qual é a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai agora diretamente para o Paraná. Vamos conversar com o Sérgio Fortes, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê. Vamos entender um pouquinho como que está o desenvolvimento da safra de soja por lá. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Olá, bom dia, Letícia. Sérgio, me diga uma coisa, como que está o clima por aí? Antes da gente entrar ao vivo, você comentou que a última chuva generalizada que caiu aí pelo município foi no Natal, dia 25 de dezembro, correto? Exatamente, Letícia. Dia 24 e 25 deu uma boa chuva, foi geral, né? E de lá para cá tivemos chuvas esparsas, localizadas, até o momento. E aí, com esse corte de chuvas, né, e essas chuvas mais esparsas, essas chuvas localizadas, como que a soja vem se desenvolvendo até então? Em que fase que a gente consegue ver a maior parte das plantas por aí em Goiôerê? Então, a maior parte das lavouras está no enchimento de grãos, está naquela fase mais crítica que precisaria de água. A gente tem um pequeno percentual que está próximo já de colheita, que deve iniciar essa semana. Nós estamos bem no início da colheita, algumas áreas localizadas, colhendo, e a maior parte é o enchimento de grão, que vai afetar drasticamente essa falta de chuva que nós estamos tendo. Ou seja, se a gente olhar para esse momento, já existe alguma média de produtividade para agora, né? Se a gente olhar para este recorte do dia 16 de janeiro, esse dia de hoje? Então, Letícia, as áreas que iniciaram a colheita aqui, eu tive trocando informação, conversa com outros agricultores, estão colhendo em torno aí de 50, 60 sacas por hectare. Esses primeiro que essa seca atual aí não foi tão afetada, deu uma adiantada no ciclo, né? Adiantou aqui, creio que de uma semana, 10 dias, a colheita dessas áreas, mas não foi afetado, mas não tanto quanto vai ser essa que está em pleno enchimento de grãos. Ou seja, né, a gente vê então nesse momento essa média de produtividade, essa estimativa que se tem por enquanto, mas se for olhar então por essa questão da maior parte das lavouras estar em fase de enchimento de grãos, se continuar com essa questão da falta de chuvas, as perdas podem se ampliar. A gente infelizmente acredita que vai ter, a soja cresceu bem, é uma soja que tinha um potencial muito grande, está bem carregada de vagem, só que ela vem requeimando de baixo para cima, está queimando as folhas e vagens caindo, e não vai ter um enchimento de grão, vai ser aquele grão que a gente fala xoxo, né, pequeno, sem peso. Então, infelizmente, a expectativa é dessa maior parte que está em enchimento de grãos, diminuir a produção por hectare, né? Uhum. Então, por enquanto, o que a gente tem desse comecinho de colheita bem incipiente é de uma média de produtividade entre 50 a 60 sacas por hectare, correto? Correto. No momento, está se colhendo isso, 50, 60 sacas, mas os próximos vai diminuindo proporcionalmente. E Sérgio, me diga uma coisa, para além dessa questão do clima que impactou diretamente o desenvolvimento das plantas, teve alguma pressão por pragas ou doenças aí em Goiôerê? Pragas aqui, o grande problema nosso hoje é percevejo, né? As doenças, as fúngicas, a gente tem controlado, todo mundo tem, nós temos aqui 4 cooperativas muito atuantes, então todo mundo tem um cronograma de aplicação preventivo. O que vem pegando é percevejo. Percevejo, ainda mais esse ano, que nós colhemos a safrinha, tinha gente colhendo safrinha e outros já plantando soja, então não teve aquele intervalo, né? Não teve o dias paus do percevejo. E o percevejo, a gente teve que fazer muitas aplicações para conseguir controlar ele.
E você comentou que a colheita ela já teve início, ainda que de forma bastante incipiente. Por volta de que dia que vai começar a ganhar mais ritmo, que a gente vai começar a ter um pouco mais de noção da produtividade? Porque a gente vai ter noção dos números com a colheitadeira no campo, né, Sérgio? Exatamente. Esse início não reflete a média. Nós vamos aqui está no início e aqui vai mais uns 10, 15 dias para ter uma grande quantidade de áreas colhendo. Certo. E, Sérgio, em relação à negociação, com essa questão dessa incerteza de como o clima vai se comportar, de como que essa soja vai se desenvolver, de quanto que ela vai render no fim das contas, como que está a dinâmica de negociação aí? O produtor ele está arriscando fazer algum negócio futuro, ainda que seja para cumprir algum compromisso pontual do mês, ou não, o produtor está mais retraído? Olha, Letícia, que houve lá atrás muitos contratos, né, nas cooperativas. Nós aqui, o padrão é as pessoas entregar em cooperativa, e teve contratos aqui a 135 a saca, e muita gente fez, pelo menos o custo. E o que se ouve é que as pessoas vão entregar, receber esse contrato aí, e o demais vão especular, vão aguardar. A gente não tem conseguido acreditar nessas projeções que está se tendo, né, de produtividade, porque eu como presidente do sindicato rural aqui, temos grupo de WhatsApp de todos os presidentes do WhatsApp do Paraná, e é generalizado a reclamação de quebra de produção. E tem amigos no Mato Grosso que também reportam que lá tem lavouras muito boas, mas que muitas lavouras, né, vai ter grande perca também, grande quebra. Então, o que se ouve do agricultor aqui é que vai aguardar para ver um número verdadeiro, né, da produção brasileira aí, e quem sabe ter uma melhora de preços, porque parece que não condiz esse preço baixando com a produtividade que nós estamos tendo. Exatamente, Sérgio. O Fernando Ehlers, ele está falando aqui que está na mesma condição no noroeste do Paraná. Obrigada pela participação, viu, Fernando? E o Valdinei Inácio Modos, ele está perguntando o seguinte: mesmo com todas essas quedas de produção, tem algum motivo para o preço continuar caindo? Aqui no norte do Paraná está R$ 106 a saca. Qual que é a sua visão, Sérgio, como liderança, então, aí do Sindicato Rural de Goiôerê? O que você tem visto, né, já que você acompanha também, assim como a gente aqui no Notícias Agrícolas, essas perdas de norte a sul, de leste a oeste no Brasil? Isso é geral, o comentário entre os nossos companheiros, parceiros, presidentes do sindicato, que não compreendem essas projeções aí que a Conab fez aí de produção. Parece que a Argentina vai produzir bem mais esse ano do que o ano passado, né? E hoje o mundo é globalizado e se junta aqui a América do Sul, Brasil, Argentina e Paraguai a produção, né? A Argentina vai ter um incremento de produção, mas o Brasil, o que a gente vê na lavoura é uma quebra grande, e aqui principalmente no Paraná, que ela vai se aumentando conforme as máquinas estão entrando na lavoura. Então, não condiz com o mercado está baixando. E a força do agricultor hoje é pensar, vou esperar, vou pagar para ver, não vou vender no momento, porque eu quero ver realmente o resultado após a colheita, né? Certo. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Letícia. Tenha um bom dia a todos. Tá, então estivemos com o Sérgio Fortes, que é presidente do Sindicato Rural de Goiôerê, no Paraná, nos trazendo, portanto, a realidade da safra de soja por lá. Ele explica que cerca de 50% a 60% das lavouras estão em fase de enchimento de grãos, e é um momento bastante crítico, porque a última chuva mais generalizada, com bons volumes, que caiu no município, foi no Natal. Desde então, as chuvas têm vindo mais esparsas, ou seja, nesse momento de enchimento de grãos em que a soja ela precisa de muita água ali para que esses grãos eles tenham peso, que eles ganhem ali em tamanho, isso não está acontecendo. Então, o que o Sérgio ele relata para a gente? Que a colheita começou ainda de maneira bastante incipiente, menos de 5% das áreas colhidas,
Por enquanto, né, nessa pequena área que foi colhida, existe uma média aí de cerca de 50 a 60 sacas por hectare de produtividade, já que foi uma soja que, apesar dessa seca ter adiantado o ciclo dessa soja, ela não impactou tanto assim na questão de produtividade, mas com essa seca, com essa estiagem, com as altas temperaturas e essa soja em fase de enchimento de grãos sendo prejudicada por essa condição, conforme a colheita for avançando, é claro que a média de produtividade vai diminuir, né? O pessoal de Goierê vai ver as perdas, então, aumentando, segundo o Sérgio Fortes. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.